Pessoal, a verdade é que tanto o Lula quanto o Judiciário estão tentando empurrar goela abaixo esse tal discurso de que havia um golpe acontecendo. Só que esse discurso não vem caindo muito bem, igual. Acho que se você fizer uma pesquisa hoje, acho que 90% dos brasileiros não acreditam que aquele 8 de janeiro, sem armas nem nada, era um golpe de Estado. A maioria da população não acredita. Já os políticos, também não. Vou dar um exemplo para vocês. Olha só, esse aqui é o possível sucessor do Arthur Lira, é o Marcos Pereira. Ele, embora declarou apoio ao Bolsonaro, mas ele nunca foi um bolsonarista roxo e ele mesmo declarava que o diálogo entre ele e o Bolsonaro nunca dava liga. Mas olha só, matéria da revista Veja. Não acredito que houve risco de golpe, diz presidente do Republicanos sobre o 8 de janeiro. Só para você ter noção, hoje o Republicanos é base do governo Lula. O Republicanos é alinhado ao governo Lula, vive tecendo elogios ao Lula aí, mas esse discurso de que foi um golpe de Estado, aquela baderneira que aconteceu lá no 8 de janeiro, cara, esse discurso não cola. Não tá, sabe, não tá convencendo. E cada vez mais há aqui uma discussão sobre, sabe, a credibilidade dessa narrativa que tem sido levantada tanto por parte do judiciário, decisões dadas condenando pessoas aí a 17 anos de prisão, como também pelo próprio governo Lula, que fica falando em golpe toda hora e o povo já não acredita mais nisso. E quando a gente fala em decisões do ministro Alexandre de Moraes, olha só essa matéria do R7. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, se declara impedido para julgar os recursos da agressão contra o seu próprio filho em Roma. Sinceramente, eu até achei que ele não ia se achar impedido, porque na visão deles, é eles que definem o que é e o que não é. Ele só não quis julgar, mas, cara, o processo está no STF, onde ele trabalha, onde só tem 11 ministros. O ministro Alexandre de Moraes do STF, Supremo Tribunal Federal, se declarou impedido de julgar recursos apresentados pelo empresário Roberto Mantovani Filho, suspeito de agredir o filho dele durante a discussão no aeroporto de Roma, na Itália, em julho do ano passado. A corte analisa esse recurso até o dia 23 de fevereiro. Até o momento, apenas o relator, ministro Dias Toffoli, votou para rejeitar os pedidos. A corte vai decidir se vai compartilhar com a defesa do empresário as imagens que retratam suposta agressão ao ministro e à família dele. O Supremo também ainda vai decidir se mantém a decisão do ministro Dias Toffoli, que disponibilizou a íntegra da gravação, mas negou a extração da filmagem das câmeras de segurança. Sabe, esse processo tem uma série de atropelos e está gerando, sabe, um mar de críticas ao ministro Supremo Alexandre de Moraes. E ele declarar-se impedido aqui é o mínimo do mínimo do mínimo. A maioria dos processos que tratam principalmente sobre Bolsonaro era o mínimo que deveria se fazer. Não sei como, achei que ele até ia tentar ser o julgador do recurso do próprio filho. Não faz sentido. Não faz sentido. Sabe, tudo isso que a gente está vendo. E aí a imprensa está fazendo sua crítica, e com muita razão. Polícia Federal do Xandão, abre aspas aqui, fala do o antagonista. Expôs conversa entre empresário e advogado. A Polícia Federal quebrou o sigilo entre cliente e advogado. Gente, isso é vedado por lei. Ao concluir o inquérito sobre a ofensa proferida pelo empresário Roberto Mantovani Filho ao filho do ministro do STF. Somente, sabe, isso aqui, ó, é uma jurisprudência já consolidada no STF há anos. Somente se for caracterizado que o advogado é parte integrante de crimes, é que a conversa entre o advogado e o cliente pode ser quebrada. Está no estatuto da OAB, é lei. Sabe, mas hoje parece que lei para eles é brincadeira, que, sabe, não precisa cumprir, eles cumprem se quiserem, hora que quiserem. Então, é uma violação gigantesca aos direitos da ampla defesa, do contraditório, aos nossos direitos, inclusive de advogado. Então, sabe, é insano ver o que vem acontecendo no Brasil.
nos dias de hoje. Vamos lá, pessoal. Eu sempre comento os comentários, sempre falo sobre os comentários, né? Comento os comentários, ficou feio. Sempre falo dos comentários que vocês deixam aqui no nosso editorial. Tá. Vamos lá. Eu fiz um editorial. E nesse editorial eu falei de uma manifestação do Danilo Gentili que ficou publicada no perfil dele e disse que o Bolsonaro está querendo só salvar o seu próprio umbigo, que o Bolsonaro vai fazer igual no 8 de janeiro, se der alguma merda, der ruim em alguma coisa, o Bolsonaro vai virar as costas, sair correndo e as pessoas que se lasquem. Tá. Ali eu fiz críticas. Eu disse que, olha, não concordo com muitas coisas que o Danilo Gentili diz e acho que as pessoas têm que se manifestar sim, e achar que vai dar merda é achar que o STF está fazendo é lícito e legal, porque não é. Não é. Mas eu citei que eu tenho críticas ao Bolsonaro, sim, por causa justamente do 8 de janeiro. Acontece que sempre tem aquelas pessoas que não gostam da minha postura. E eu acho isso legal, é por isso que eu tô colocando, não estou colocando aqui para rebater, estou achando que é assim que a gente faz a democracia. Shebas e Tobos é um canal, um perfil, ele escreveu o seguinte: a cada vídeo seu, eu vejo que o senhor é mais um isentão, tanto como Danilo Gentili, Nando Moura e Paulo Martins. Beleza, eu até respondi ele aqui, lógico, educadamente, assim como ele colocou aqui também, educadamente. Olha só, eu não vou, de forma alguma, ser o tipo de pessoa que não tenho críticas, ou se tenho críticas, eu vou engoli-la, porque eu preciso manter meu engajamento, ou eu preciso manter uma linha, sabe? Eu preciso fazer parte dessa bolha. Não. Aqui você vai ver eu criticar, aqui você vai ver eu elogiar. E assim, qual a grande diferença entre esses aqui que você citou? Paulo Martins, eu não sei se é o Paulo Martins, ex-deputado federal. Esse eu penso muito parecido com ele mesmo, tá? Agora, Danilo Gentili e Nando Moura, o que é a questão? Danilo Gentili e Nando Moura, eles se cegaram, e essa é a minha visão. Pode ser que eu esteja equivocado, não os conheço. Eles se cegaram por questões pessoais e raiva ao Bolsonaro. Eles participaram efetivamente da campanha de 2018. E se frustraram com o Bolsonaro, se chatearam com o Bolsonaro, e as questões entre Bolsonaro e Nando Moura são pessoais, entre Bolsonaro e Danilo Gentili são pessoais. Então, essa questão pessoal, na minha visão, tomou conta, sabe, deles, e eles não conseguem observar de uma maneira mais isenta como eu observo. Então, eu tenho críticas a atuações do Bolsonaro, tanto que se eu não tivesse, o Bolsonaro tinha feito um governo igual o Bukele, ou a esquerda não estaria no poder de novo. Então eu tenho críticas. Quando ele indicou o Cássio Nunes, eu tenho as mesmas críticas que o Nando Moura e o Felipe, acho que você estava falando Felipe Moura, né? O Nando Moura, o próprio Danilo Gentili, quando ele indicou o PGR, quando ele não convocou um levante, quando o STF resolveu soltar o Lula, sabe? Quando mandou Augusto Aras para a PGR. Então eu tenho uma série de questionamentos que eu realmente acho crítica. Quando o Bolsonaro não bateu o pé contra o STF, quando o Ramagem foi impedido porque ele deveria ter recusado, não sei se você sabe, mas a própria Constituição fala que quando o Bolsonaro, o presidente, entender que uma decisão dada pelo Supremo é manifestamente inconstitucional, ele pode se rejeitar a cumprir. Então, o Bolsonaro, quando o STF bateu o pé e falou, eu não aceito que você nomeie o Ramagem. O Bolsonaro, tá bom, eu obedeço. E eu acho que ali o Bolsonaro devia ter feito igual o Texas fez com a Suprema Corte dos Estados Unidos. É inconstitucional e eu não vou cumprir. Então, assim, eu tenho minhas críticas. Só que no fritar dos ovos, no final dos ovos, eu entendi o seguinte. A devassa que vem acontecendo do PT, sabe? Essa agenda esquerdista, essa banalização dos gastos públicos,
Bolsonaro deixou com superávit. Então, assim, eu consigo observar de forma isenta. Então, eu não sou cego pela raiva igual o Nando Moura e igual os demais. Estou sendo prolixo, eu sei, peço desculpas. Então, a grande diferença é essa. Mas se você espera um cara que, sabe, tudo que eles fizerem, um cara que não vai bater de frente com o Nicolas, que não vai bater de frente. Bater de frente, eu digo, criticar quando eu acho que erra, com o Tarcísio. Como, por exemplo, às vezes você vê eu criticando o Tarcísio é um cara que eu admiro demais. Então, sabe, não é bem isso. Eu quero ser independente. Para quando o Bolsonaro falar, ó, isso aqui que o Bolsonaro fez, bola fora, errou. Por exemplo, essa ação agora, dessa manifestação que vai acontecer, eu vejo que é uma ação desesperada do Bolsonaro. Eu acho acertadíssima. Tem que fazer. Tem que fazer. Então, assim, eu critico quando eu acho que eu tenho que criticar, mas é uma crítica minha. E eu acho que. Eu tenho certeza que eu erro pra caramba. Então, o mais certo que você tem que fazer é fazer como o perfil aqui e descer sua crítica aqui mesmo. É assim que tem que ser. Então, quero te agradecer por ter deixado a sua crítica aqui. Porque é assim que funciona. Tá? É assim que funciona. Só que eu não vou deixar de descer minha crítica ao Flávio Bolsonaro, ao Eduardo Bolsonaro, ao Jair Renan, ao Nicolas, ao Girão, a qualquer um que seja, porque tem uma diferença aqui. Eles recebem o dinheiro público do pagador de impostos. Eu não. Então, o cidadão pagador de impostos sou eu. Então eu vou criticar qualquer um deles, quem quer que seja, tá? E acho, sim, e repito, sim, que Bolsonaro falhou demais em não ter dito para as pessoas: vai embora para casa. Olha, eu aconselho, mesmo. Ah, mas ele poderia ser o cara que ia estar assumindo que foi ele. Não, ele está respondendo por isso sem ter assumido nada. Então, eu acho muito bem que o Bolsonaro devia ter feito igual o Roberto Justus falou. Ó, acabou. Vamos para casa. Vamos começar uma oposição pesada. A forma que o Bolsonaro agiu, vocês me desculpem. Vocês estão vendo o resultado aí. Então, passapanista, eu não sou. Muito menos do governo Lula e nem do Bolsonaro. Simples assim. Peço desculpa se eu ofendo alguém com a minha sinceridade. Mas vamos lá. Bora pra cima que tem mais notícia, né? Notícia boa até, né? Boa não, né? Notícia do Brasil da política. Rubinho Nunes pede para que o Ministério Público investigue o Boulos por campanha antecipada. Cara, é muita cara de pau, tá? Denúncia aponta que durante o carnaval foram distribuídos em blocos de rua vários leques que faziam uma alusão à candidatura do psolista. E eis aqui, ele escreve: processei o Boulos por campanha antecipada. O PSOL e o Lula não cansam de cometer ilegalidades para tentar eleger o Boulos como prefeito de São Paulo. Mais uma vez, fizeram campanha eleitoral antecipada de forma descarada. Ao menos 3 blocos de carnaval de rua distribuíram leques em apoio à candidatura, abre aspas aqui a fala do Rubinho, do invasor. A distribuição de brindes ocorreu de forma oficial e é expressamente vedado pela legislação eleitoral. E mais, tais blocos se utilizam de dinheiro público para divulgar a candidatura de Guilherme Boulos. Pois é, tá aqui, ó. São Paulo mais gostoso com o símbolozinho dele é um Boulos. Um bolo. Vai ter bolo. Ou seja, isso é nitidamente. Só que isso aqui é um alerta muito importante. As eleições de 2024 e 2026 serão eleições totalmente dispares. Ou seja, vai ter uma disparidade gigantesca. Porque o Boulos vai poder fazer campanha antecipada, o Ministério Público não vai investigar e o TSE não vai condenar. Qualquer palavra, imagine o Bolsonaro ou qualquer um fazendo isso aqui. Imagine qualquer um que não seja da turma deles. É o TSE na lata, condenação, inelegibilidade imediata. Então, abra os olhos. Vai ser totalmente fora dos padrões essa eleição de 2024 e isso já começou a mostrar. Sabe o que vai acontecer com essa ação do Rubinho Nunes? Nada. Vai ser arquivada, porque vai estar na mão do TSE. Outro ponto interessante, eu achei muito legal isso aqui, ó. Veja,
o exagero da patrulha woke. Sabe? É a Veja criticando o tanto que os esquerdistas estão chatos. Estão chatos. Você não pode fazer nada, você não pode falar nada. Tudo eles vêm com uma coisinha chata para apontar o dedo para você, igual essa imagem. E eu já disse que eu sou fã das capas da Veja, né? Eu curto o cara dos gráficos aí, o cara é bom, tá? Infiltrado no humor, na política, nos esportes, na sala de aula, no showbiz, na imprensa e, acima de tudo, no implacável tribunal das redes sociais, um elemento relativamente novo, complicado e ruidoso permeia a sociedade em boa parte do mundo. A chamada cultura woke. Um jogo de golpes mortíferos que frequentemente se volta contra si mesmo. Você tá vendo que isso aqui tá parecendo um discurso de direita? A revista Veja não é de direita. Mas, sabe, tá tão chato, que essa cultura esquerdista tá dando nos nervos. Nascida e nutrida entre os estudantes das universidades americanas de elite, um caldeirão de ideias progressistas. A onda woke, derivada de wake, acordar em inglês, tem a origem virtuosa e intenção de combater injustiças e promover a maior diversidade e valorização de minorias. Leque que abrange negros, imigrantes, mulheres, homossexuais e trans. Trata-se de um propósito fundamental em sociedades ainda coalhadas de preconceitos inadmissíveis. O problema está no modus operandi dos adeptos mais intransigentes. Imbuídos de certezas absolutas, eles atiram pedras para todo lado e recorrem à internet para sumariamente cancelar todo e qualquer suspeito de desvio das bandeiras que empunham, reproduzindo por vezes eles próprios a intolerância que combatem. Ou seja, a Veja, com tantas palavras rebuscadas de difíceis aqui, falou a seguinte frase: esquerdista é muito tosco mesmo. Eles fazem aquilo que eles dizem combater para manter a agenda deles. Eles praticam um antissemitismo criticando os judeus em favor dos palestinos. Se você for um negro de direita, você vai sofrer racismo pesado. Se você for uma mulher, homens brancos, héteros da esquerda vão te ofender, vão te xingar, vão praticar xenofobia com você e tá tudo bem, porque eles são a turma do amor. Então, você vai ver gente como a Daniela Lima falando que a Sylvia Oyampi diz que é uma índia. Ela é uma índia. Então, assim, essa cultura woke, até a Veja está dizendo o quão chata, o quão intolerante o mundo está se tornando. Mas não é o Brasil, não. É o mundo por causa disso tudo. Bom? Vamos lá, a última matéria que eu quero tratar com vocês. E assim, é um cara que, sabe, é uma luz de sensatez pequena, porque às vezes vacila pra caramba também, no meio daquela Globo News, que é o Demetrio. E ele falou aqui sobre a morte ali do Navalny, do Alexei Navalny, que o Putin mandou pra prisão, lá no meio da Sibéria, fora do gelo, e tá morto. Mas olha só o que ele fala aqui, muito interessante. Putin mata sistematicamente os seus críticos, desde que chegou ao poder há mais de 20 anos. São inúmeros casos de mortes misteriosas por envenenamento, por tiros na frente de casa, por quedas em janela, por espancamentos, né? Críticos opositores dos mais diversos tipos caem como moscas sob a ação de forças misteriosas ligadas ao Kremlin. Mas Navalny não é mais um. Navalny é único porque era o único líder opositor a Putin com estatura e influência nacional na Rússia. Ele se destacava por um imenso carisma, por uma coragem pessoal singular, por resistência, por persistência. Tinha conseguido organizar uma rede nacional de apoiadores e Putin o temia. Todo mundo sabia que se um dia o regime de Putin caísse e a Rússia rumasse à democracia, o líder que o substituiria seria Navalny. É por isso que Navalny foi eliminado. Putin... Pois é.
Por que eu quis citar aqui essa questão do Navalny, que eu achei super interessante? Porque o Navalny foi morto dentro da prisão. Isso é inevitável, o cara desapareceu por um tempo e não é a primeira vez que o Putin faz isso. Só para fazer um adendo aqui nessas autocracias, nessas tiranias. Quando você pega Cuba, Venezuela, Nicarágua, China, Afeganistão, esses países. Quando você pega o povo palestino, os opositores aos líderes do sistema, ou seja, os opositores de quem está no poder, só tem dois destinos: caixão ou cela, cadeia ou cemitério. E é assim que funciona. E eu posso citar para vocês. É como diria o Daniel Silveira, e é como não pode dizer mais o próprio Clezão. Esse é o destino de quem questiona um governo em países autoritários. Certo? Abraço, pessoal. Vejo vocês no próximo editorial. Papai do céu permitindo, a gente vai estar aqui. E detalhe, às vezes é preciso coragem. Coragem para criticar aqueles que estão no poder e que você sabe que são maus. Mas mais coragem ainda para você criticar aqueles que, mesmo você sabendo que não são maus, estão errando. E aí é onde você precisa de mais coragem ainda. Tá certo? Abraço, pessoal. Amanhã vejo vocês logo cedo.